Fala galera, aqui é o Pedro, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, galera. Hoje é um vídeo meio que feito de última hora. Afinal, Pedrinho estava dormindo quando soube de uma certa coisinha. Eu soube que a bandidagem acabou de anunciar que vai fazer o Godita Super Saiyajin exclusivo da Nyoka Comic Con. E isso tá muito polêmico. Galera, ao ponto de surgir tantos memes. E galera, teve tantos memes que eu tive que fazer o meu. Vejam. Eu imaginei que você já estaria bem avançado. Não se preocupa, bonitão. Ela está bem, mas ela não é importante agora. Então por que nós não... Essa não é a primeira vez que temos essa conversa. Então, por que você não passa por isso mais algumas milhares de vezes, tenta assimilar e aí você só me avisa, tá bem? Quando estiver pronto pra ter uma conversa, ok? E por que você acha que é a primeira vez que temos essa conversa? E bom, galera, o que acontece? Talvez para aqueles que estejam meio por fora da coleção da SF Guards, estejam perdidos. Por que tanto meme em relação a esse Godita, tudo? Gente, eu vou explicar rapidamente. A Bandai já tinha feito um Godita Blue, ok. Tinha feito esse Goditinha, tudo, ok. Em 2018. Ok. Foi para um filme do Broly e tudo. Naquela época, o pessoal já começou a dizer: queremos Godita Super Saiyajin do filme do Janemba. Ok. Estamos na espera, Bandai. Cadê ele? E assim, continua até chegar 2025, onde a tecnologia já foi melhorada, aprimorada. Estamos na geração 3.0 e o que acontece? Primeiramente, a Bandai, ela atualmente só faz copia e cola. Esse é o primeiro ponto. Ela, basicamente, pode dizer que tá na geração 3.0, 4.0, não sei aí, galera. Pra mim é 3,5, mas... ok, ela pode estar na geração 3.0, 4.0, mas ela até hoje continua lançando figura 2.0 com mais frequência do que 3 ou 4.0. É um fato. Isso é uma realidade, galera. E o que acontece? Os bootlegs, com o passar do tempo, estão no mínimo, chegando perto de um Bandai. Chegando perto, no mínimo. E o que acontece? Esse ano surgiu 2 Goditas Super Saiyajin. Eu só vou focar nessas versões, não vou focar em Blue nem nada. Super Saiyajin do filme do Janemba. Tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês brevemente. Já falo deles melhor. Ok. E o que acontece? A Bandai poderia simplesmente ficar na dela. Ela poderia ficar caladinha, melhor ficar calado do que ficar pior ainda a situação. Mas sabe o que elas resolveram fazer? Vamos lançar nosso Godita! Isso daí! Vamos competir com eles! Exato! E o que a gente vai fazer? Vamos manter o nosso Godita no molde 2.0. Hã? Pera, o quê? Exatamente. Vamos mantê-lo no molde 2.0. Assunto encerrado. Gente, é isso. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, só temos essa foto. Talvez no momento que você estiver vendo esse vídeo já tenha tido muito mais coisa, tudo. Eu estou no momento de primeira impressão, praticamente. E o que acontece? Pedro, ok, esse Godita aí tá bonitinho, mas por que o pessoal tá reclamando tanto? Gente, vamos começar falando que ele vai ser uma figura exclusiva de evento. O preço que vocês vão achar nele é um preço muito alto. Já vai começar por isso. E o que acontece? Você está querendo um Godita Super Saiyajin, vamos imaginar isso. O Super Saiyajin, a Bandai, em teoria, tem que nos vender aquilo que vai servir para nossa coleção sem a gente ficar precisando de mais nada. Em teoria, eu tô falando assim bem por cima, mas também a Bandai ultimamente não tá tanto assim não. Mas, e o que acontece? Para ser o Godita Janemba atualmente definitivo, eu acho que esse aí não tá servindo. Por quê? Galera, ele tá desatualizado. Eu não reclamo muito disso, mas ele tá desatualizado. E o que acontece? O que nós temos bem atualizado, num preço camarada, olha só, DF. Ah, Pedro, mas
Mas ele não é tão completo assim. Eu prefiro pagar um preço cheio no Bandai, que deve vir bastante item. Olha, se você então quer pagar um preço mais ou menos do exclusivo, ou um pouco menos, porque eu não sei o preço que vai estar o exclusivo, eu acho que vai ser mais caro ainda, porque ele deve ser excluído da New York Comic Con, e até onde eu sei, excluído da New York Comic Con é só na New York Comic Con, não é nos outros eventos ao redor do mundo, então é complicado. Mas, ok, o que acontece? Ao ser exclusivo da New York Comic Con, galera, o preço vai lá pra cima. E o que acontece? Nós temos ele, Godita Camione, que, gente, olha o tanto de item. E ele também deve subir o preço, usando o histórico da própria Camione / Tonzen. Temos o caso do Trunks, Bojack, tudo. Então o preço dele deve subir mais ainda. Só que o que acontece? Esse aí ainda vai valer a pena pegar um preço mais elevado ainda. Tipo, na minha opinião, eu acho que vai valer. Porque, galera, esse aí é facilmente um Godita definitivo. Facilmente. Vem até forma base, braço cruzado. Gente, Godita completo. Vem 4 opções de cabelo. Melhor dizendo, 3 Super Saiyajin, vem a opção de cabelo, tudo, e vem ainda a forma base. Gente, Godita completo. Eu não sei o que cobrar neles. Eu tenho uma reclamaçãozinha no braço cruzado que eu acho meio estranho, essa mãozinha aí, tudo como vocês estão vendo, mas eu acho meio estranhozinho. Mas pra mim essa é a única reclamação. É a única que eu tenho. Mas tá, Pedro. Pedro, para com isso e fala um pouquinho do próprio Godita. O que tu acha dele? Agora vamos ouvir o Pedro xingando a Bandai. Bom, eu gostei do Godita. Calma, palma no prêmio Scânico, galera. Deixa eu me explicar, deixa eu me defender um pouquinho, por favorzinho. Sim, obrigado. Calma, respirem. Gente, o que acontece? Imagina que você é a Bandai. E eu não tô dizendo sobre acelerar projeto, coisa assim, não. Eu não tô indo pra essa área, eu tô indo pra área de edição exclusiva. Vocês vão lançar um exclusivo agora. O que vocês vão querer que seja? Godita no molde 2.0 ou Godita no molde 3.0? Eu quero no molde 2.0. Porque, como tá falando, é um exclusivo. Só algumas pessoas em todo mundo vão ter essa figura. Não é todo mundo que terá acesso. Se não é todo mundo, como é que você pode, por exemplo, aproveitar esse Godita em teoria 3.0? Essa é uma opinião sincera minha, eu estou só explicando, mas eu não estou defendendo a Bandai nem nada. Eu estou explicando porque eu gostei da ideia sendo exclusivo. Se fosse lançado como regular, Tamashii ou qualquer outra coisa, eu reclamaria se fosse 2.0. Mas sendo exclusivo, eu acabo aceitando entre aspas. E uma coisa, esse caso do Godita já aconteceu algo parecido. Lembra do vídeo meme que eu coloquei no começo? Então, aliás, créditos aqui pra pessoa, coloquei também na descrição o vídeo original, que eu peguei e tudo. O que acontece? O Vegito Blue, eu esqueci por um momento o nome, eu até tenho a figura 2.0, tem review no canal, tem até review, ok. Mas temos aquele primeiro exclusivo que saiu antes do meu Vegito Blue, que é literalmente uma cópia do 1.0. E dá pra comparar a situação deles um pouco, porque Godita tá na era 3 ou 4.0, tudo, eu não vou entrar nessa treta, e lança no molde 2.0. Enquanto o Vegito, na época dele, a gente tava na época do 2.0, lançou o Vegito Blue do molde 1.0. Houve crítica, tudo, mas depois lançou o Vegito Blue. O que eu acho que a Bandai tinha planejamento, que eu acho que foi um pouco acelerado, e ainda talvez ocorra, era o plano de fazer o Godita exclusivo de evento. Eu presumo que sim, eu acho que realmente eles estavam planejando isso já tem um tempo, mas não era pra ser agora. Eu acho que não era pra ser agora, eu acho que eles aceleraram por conta da Camione e DF. Mas eu acho que já tinha um projeto, a cabeça da Red, tudo é nova, então eu presumo que já tinham sido começado pelo menos o projeto. Eu pelo menos não acho que essa Red foi feita de última hora, eu pelo menos quero pensar assim. Mas ok, imagina que eles têm um projeto tudo e depois vamos lançar como 3.0 ou 4.0, dependendo da geração que a gente tiver. E é o seguinte, galera, vocês podem até dizer que meu argumento talvez não faça sentido. Eu vou entender de boa se vocês vierem com isso, mas eu tô usando como base o caso do Vegito. Aconteceu a mesma coisa. Ou, se a Bandai quisesse, pode fazer que nem o Goku Presage, Super Saiyajin 2, Blue Kaioken, que é simplesmente pegar a figura e relançar depois. Essa aí eu ia reclamar mais. Eu iria reclamar um pouco mais se eles fizessem, mas se duvidar eles fazem. Que é pegar o Godita aí no molde 2.0, colocar na caixa e pronto.
vendido. Basicamente, se vocês quiserem, eles podem, é um fato. Mas eu não sou muito a favor dessa ideia, porque o exclusivo já não vai atrair tanta atenção. O pessoal, uma grande parte tá criticando e dizendo que vai pegar DF, Tonzen, e outros e até dizem que querem pegar, mas não pega pelo preço ou coisa assim. Mas a grande maioria não gostou, quer pegar no molde 3.0, e nós já temos a opção. O Vegito, por exemplo, aí não tinha a opção de pegar 2.0, então o pessoal tudo foi atrás do 1.0, tudo, eu lembro dessa época um pouquinho ainda. Quando lançou o Blue, todo mundo correu atrás do Blue 2.0. Quer dizer, Blue 2.0. Falei quando lançou o Blue, mas 2.0 no molde articulado 2.0. Então galera, é uma situação meio complexa. Meio complexazinha. Eu, Pedrinho, não planejo pegar esse Godita. Não planejo. Não. Não sou rico. E se eu fosse rico, pegaria a Camione, que vale mais a pena. Foi mal aí. Quem pode vir falar o que quiser. Komug. Não sei se você tá vendo esse vídeo, mas eu sei que você preferiu o exclusivo, vou respeitar a sua opinião, mas eu e a grande maioria, todo mundo que eu conversei tirando você, eu não cheguei a conversar com você, mas eu vi sua mensagem do grupo, a grande maioria prefere pegar DF ou Camione, a grande maioria. E Pedro, isso ocorre por quê? Porque galera, a Bandai continua fazendo a mesma coisa que tem feito nos últimos anos. Copiando e colando. O que a gente quer é uma figura nova, com os moldes atualizados. Gente, tem tanta figura que até hoje ainda nem foi atualizado. Ai. Vocês querem exemplo? Querem quantos? 5? Porque se quiser 5 eu dou aqui rapidinho. Sei lá, 5 mesmo, vamos lá. 16, 17, 18, Cell, Frieza e ainda consigo mais. Eu consigo continuar, é só pensar aqui rapidinho que eu já lembro e falo aqui. Já dei exemplos que ainda estão presos no molde 1.0. E uma coisa, eu tô falando do Cell e Frieza, ambos na forma final. Vai que vocês dizem, mas tem o Cell primeira forma, aí tem todas as outras formas do Frieza. Não, eu tô falando da forma final de cada um. Essas formas que vocês estão vendo. Até hoje continuam presos nesses moldes, e o Frieza, eles até hoje lançaram outras 2 versões, não é Premium Color Edition, como o Cell propõe ter uma defesa ou ser exclusivo de evento só mudando a cor. Não tem essa defesa. Literalmente fizeram uma versão Torneio do Poder e uma outra versão da Saga Frieza. E ambos é um molde 1.0. Ai, Bandai, você só se complica aí. Pra se ajudar é difícil, hein? Mas tá. A Bandai tá nesse período aí, de copia e cola. E aí é que tá. Enquanto ela tá copiando e colando os bootlegs, ainda tem aqueles bootlegs baratos, copia e cola, ok? Tem realmente, eu admito. Mas galera, os boots não é mais só copia e cola. Eles fazem figuras originais. Tá aqui ótimos exemplos dos Godita aí. Tem muitas outras figuras. Gente, eu vou dar só um exemplo aqui breve de comparação de uma figura que é muito superior ao Bandai. Vocês podem dizer, é porque é 3.0, mas gente, o Bandai todo mundo já criticava. Que é o Majin Vegeta, olha isso. Bandai e o Black Hole. Gente, não tem comparação. Esse caso aí é até um pouco semelhante com o exclusivo. Se o exclusivo tivesse sido lançado esse ano, daria pra comparar. Um pouco, talvez, não tenho certeza. Não é do período do Black Hole anunciando, mas... Se o Majin Vegeta do ano passado tivesse sido anunciado pra esse ano, talvez tivesse tido treta. Estilo Godita. Talvez tivesse chegado a um estilo bem parecido do Godita, porque a Black Hole chegou, tudo... Aí seria, ao invés da Bandai atualizar pro molde 3.0 Majin Vegeta, vamos fazer 2.0 que o pessoal ainda continua reclamando do corpo, tudo. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu pensei nisso aqui agora. Mas tá. Tem várias figuras que já superou o Bandai, tem várias empresas que podem estar ou no nível Bandai ou superior. E na minha cabeça tem várias empresas que foi mal. Ou está igual ou está superior. Um dos maiores problemas dos boot é que eles não podem fabricar em massa, que nem a Bandai. A Bandai eles podem fabricar em massa. Só que, gente, ainda assim, a qualidade está ali. E não é o selinho de qualidade na caixa da Bandai, não. Gente, de verdade, tem muita figura boot que é muito melhor que Bandai. Eu não sou alguém que tem todo o poder de fala, porque meus boot também não são os melhores do mundo, eu admito. Eu já tive alguns probleminhas com os meus, mas, gente, eu já vi, eu conheço pessoas que têm tudo. E, galera... Os boot não deixam a perder nada não, praticamente. Mas tá, eu opinei um pouco. Basicamente o Godita, pra mim, ele é uma figura decente. Uma figura decente, ok. Que se fosse, por exemplo, lançado ano passado, até no máximo ano passado, até no máximo. Ou talvez o comecinho desse ano, antes da DF e Tonzen aparecer.
o pessoal ainda aceitaria, um pouco repulsivos, tudo, mas ainda aceitariam. Mas, sendo lançado, anunciado, depois de os boot já lançarem uma versão melhor, eles só se complicaram. Esse é o problema da Bandai. Como ela se manteve na ideia de lançar copia e cola, tá aí uma versão inferior ao que já temos de melhor e até mais barato. Então, no final, o pessoal tá querendo deixar, a grande maioria pensando em deixar de lado o Bandai e pensando em pegar o DF. Eu não digo Camione, porque Camione é carinho, mas eu já vi o pessoal dizendo que vai desistir do Bandai e vai pegar o DF. Tinha pessoas que ainda nem tinham comprado um Godita porque queriam dar uma chance de pegar o Bandai. Mas o Bandai já temos a opção e o pessoal não gostou dessa opção. Então o pessoal já foi atrás de pegar o DF ou o Camione. Então galera, é complicado. O Godita é uma figura realmente decente, eu entendo pra quem gosta, eu entendo. Eu acho bonito. Pra mim, ele é mais bonito do que o DF até. Eu admito esse fator. Mas não sei se é o Photoshop, mas eu particularmente achei mais bonito que o DF. Mas é uma opinião minha, é um gosto meu. Eu ainda acho o Camione mais lindo. Eu deixo até claro aqui, pra mim o Camione é mais bonito. Mas tá, galera, esse vídeo eu queria trazer um pouco dessa polêmica, tudo. Mas, pra ser um pouco justo com vocês, eu pelo menos trouxe outros youtubers pra comentar aqui um pouquinho. Galera, vocês acharam que esse vídeo aqui não ia ter participação especial, galera? Vocês não me conhecem, não? Sempre quando tem espaço eu dou um jeito, né? Então eu chamei 3 amigos meus, eles vão dar uma pequena faladinha sobre o que acharam desse Godita. Vou explicar um pouco, falar um pouco os pontos deles pra cada coisa. É isso, então vamos ouvir o que cada um tem pra dizer. Opa, fala aí colecionadores, beleza? Quem que tá falando é Auri e eu vou dar minha opinião sobre esse Godita da Bandai. Bem, gente, falando aqui pra vocês, eu não acho que esse Godita foi a melhor coisa que a Bandai fez não, velho. Sendo sincero aqui, porque o que acontece? A gente sabe que hoje em dia no mercado nós temos o da DF e o da Thompson, mas um ponto negativo é que assim, os dois vão ser lançados mundialmente, né? Tipo, esse da Bandai vai ser algo totalmente exclusivo, ou seja, além de ser uma figura que está nos corpos 2.0, coisa que a Bandai já podia fazer 3.0, a Bandai podia ter lançado pelo menos Tamashii Web. E não lançou, né? A Bandai lançou como exclusivo, o que vai encarecer ainda mais a peça. Eu gostei da head desse Godita, mas assim, gente, vamos ser sinceros. Em pleno 2025, a Bandai dizendo que tem a tecnologia 3.5 e fazer um personagem que todo mundo gosta 2.0, cara, e botar pra ser exclusivo da New York Comic Con, mano, isso foi paia. Isso daí foi um negócio que, sei lá, cara, a gente já não tá muito animado pra comprar coisa da Bandai hoje em dia, né? E ainda fazer um negócio desse, velho, isso daí foi paia. Paia demais. Mas é isso, e brigadão ao Pedrão por ter me chamado, né? Então é isso, galera, e agora fica com a opinião dos outros. Valeu! Fala galera, PH na área, e hoje estou no canal do meu mano Pedro, e bora falar desse Godita exclusivo da Bandai. A figura foi anunciada ontem e agora entrou na briga com Camione e também DF. Eu acho que a Bandai mandou muito mal ao querer lançar uma figura de 8 anos atrás, que com certeza o body é inferior às outras marcas. Mas a Red parece que tá bacana, achei até melhor que as alternativas. Mas é apenas uma imagem promocional, pode ser que depois de lançada sofra um downgrade. Não dá para confiar na dona Bandai. Além do corpo ser um ponto extremamente negativo, porque é exclusivo de evento. Com certeza vai ser mais caro que as outras figuras paralelas. Acho que a Bandai tinha que, no mínimo, ter lançado essa figura de forma regular. Sem falar que vai ter muito menos acessórios que a da Camione ou igual a da DF. Esse anúncio da Bandai foi uma bomba e dividiu a opinião de vários colecionadores. Eu ainda prefiro a Camione e a DF pelo preço, qualidade, quantidade de acessórios, que eu tenho certeza que não devem nada para a Bandai. Mas estou achando isso tudo maravilhoso, pois quem ganha é o colecionador. E agora temos aí 3 opções de Goditas no mercado. E é isso, rapaziada. Essa foi minha opinião e também participação no canal do meu mano Pedro. Valeu, fui! Então vamos lá. Sobre o novo Godita Super Saiyajin, que é um recolor da versão Super Saiyajin Blue, do filme do Broly, é o Godita Super Saiyajin Blue. Mas muita gente aí fala que, tipo, Bandai devia inovar essas coisas, mas na minha opinião, cara, tipo assim,
tem gente que não vai perceber que tem diferenças, que é meio que um copia e cola ali, só mudou a rede Super Saiyajin, os tons ali do corpo, né, do traje, né, no caso. Mas, cara, velho, tipo, esse Godita, ele tem umas diferenças. Tipo assim, a Bandai devia ter, tipo, como tem versão 3.5 ou 4.0, né? Vamos colocar 4.0 aí, né? Pra, né, especular, né, o exato. Mas, tipo, velho, essa versão 2.0 até que tá legal, cara. Essa face aí gritando dele, né, pra representar o pôster do filme, cara, tá muito bacana. Pintura ali do traje dele. Eu sei que poucas pessoas vão perceber em questão ali da calça, mas ela tem uma diferença da versão 2.0 do Super Saiyajin Blue, do Godita, né? Mas, tipo, na minha opinião, até que tá legal. Tá bacana. Tem Tom Art Toys, tem Demoniacal Fit, que estão muito bons também. Que, na minha opinião, o que valeria mais a pena pegar seria o da Demoniacal Fit, por conta de preço, também a qualidade é muito boa. Tom Art Toys eu já acho absurdo o preço, mas é uma qualidade boa, mas em questão de preço não vale, na minha opinião, não vale muito a pena. Aí agora vindo a Bandai como exclusivo de evento. A única coisa que caga na figura da Bandai é ser exclusivo de evento. Esse é o único problema. Ah, mas os exclusivos de evento geralmente é assim, aproveita uma peça que já foi lançada, certo, né? Mas só que eu vi ali que tem umas diferenças, tipo na calça, questão de pintura, e é uma nova transformação que não tinha na versão regular, né? Não, o Super Saiyajin Blue seria melhor se fosse para ser um exclusivo de evento exato, de uma versão que já tinha sido lançada, seria bom fazer um Godita Super Saiyajin Blue, né, com as pinturas ali meio peroladas, né, para ser exato, mas lançar uma transformação que não tinha no regular, esse é o problema, mas em si a figura tá bacana. E é isso, galera. Isso aqui não é um preview. Isso aqui não é preview. Aliás, caso alguém pergunte, não é preview. Não tem como ser preview. Ainda nem tem as outras fotos, a gente só tem uma foto, que é refazendo cartaz lá do filme e tudo. Aí só tem isso. Tirando isso, acabou. Então, galera, o caso aí do Godita, tudo, é realmente meio chatinho, porque a Bandai podia ter tentado para se dedicar. Eles podiam ter não anunciado agora e lançado depois no molde 3.0. Poderiam. Mas sendo exclusivo, tipo, a Bandai diz, ei galera, eu vou anunciar agora um Godita exclusivo de evento, tudo aqui. Vocês querem 2.0 ou 3.0? Eu ainda votaria para ser 2.0, mas se fosse lançamento regular, eu reforço esse meu ponto, eu diria para ser 3.0. É só isso que eu queria me defender aqui. Mas tá, é isso galera. Deixa o like, se inscreva no canal, passem nos canais dos caras que apareceram aqui. Também, se quiserem usar de alguma maneira aquele vídeo do Loki original, ou assistir, tá aí também na descrição. Não vou roubar trabalho de ninguém aqui não. Se eu usei, eu vou pelo menos compartilhar aqui, da onde eu peguei. Mas é isso, galera. Deixa um like, se inscreva no canal e é isso. Fusão! Ah!